E aí, galera, tudo bom? Eu sou Fernando Schlepfer, sou fotógrafo, Pô, não dá pra se falar uma coisa só, né? Tem que botar um monte de barra, assim. A galera tá chamando de criador, eu acho um ótimo termo, muito abrangente, que você pode criar qualquer porra, né? Você pode falar, mano, eu sou mágico, eu sou criador de magia, tá ligado? Mas, mas basicamente eu trabalho com audiovisual, seja foto, vídeo, motion, ilustração. Então, acho que fotógrafo e criador é um ótimo termo. Ali no Hate Flash está escrito fotógrafo barra diretor de criação, que é meu cargo oficial na empresa. E eu acho que para falar de mim vale muito eu falar da Hate Flash também, que foi onde eu comecei de verdade o meu rolê dentro do audiovisual. Há uma década, um pouco mais de uma década atrás. Então, tentando contar rápido a historinha. Eu sou formado em comunicação visual e eu sempre fotografei, desenhei, eu sempre soube que eu queria trabalhar criando imagens. E na minha época, meu filhinho, é, era o boom do design. Então todo mundo achava, coitados, que design era a profissão do futuro e que era o caminho e tal. E, bom, nunca tive exatamente muita grana na minha família, eu não queria arriscar fazendo algo tipo faculdade de artes. E eu achei que seria um bom caminho, e não sei se eu escolhi mal, porque o design, a comunicação visual é tão multidisciplinar que acaba sendo uma ótima faculdade genérica para você trabalhar com artes visuais, assim. Então, durante muito tempo eu falei, caraca, nada do que eu faço eu aprendi na faculdade. Durante muito tempo eu falei isso, assim. Porque nada técnico, entendeu? Eu não aprendi a fotografar de fato, a dar um hack, a usar o Photoshop, o After Effects, o Premiere, qualquer coisa. Mas hoje em dia eu vejo que, pô, mó burrice, né? Eu aprendi muitas outras coisas que são não técnicas e que, sem dúvida, eu não teria acesso se não fosse ou a faculdade ou o ambiente de estudo ali, de estar trocando ideia com professores e alunos e tudo mais. E hoje eu consigo entender que fez uma diferença muito positiva, assim. Definitivamente não acho que é o único caminho, não acho que você precisa cursar uma faculdade para trabalhar com a área que for do audiovisual. Eu acho que se você for médico, por exemplo, é legal se fazer uma faculdade. Mas não necessariamente no audiovisual você precisa. Mas estudar é sempre bom, né? E se você está assistindo aqui essa aula, talvez você concorde. Senão, não faço a menor ideia do motivo de você estar assistindo isso aqui. Além de ser para escutar eu falando meia dúzia de besteira, mas que espero que pelo menos uma delas aí te sirva de alguma coisa, já vai estar valendo. Então, sobre minha trajetória. Durante a faculdade eu fiz estágio numa empresa chamada Seagulls Fly, e tinham várias áreas lá, eu era da área de 2D, então eu fazia ilustração, manipulação de imagem, foto também, e as outras áreas eram 3D, vídeo, tinha muita gente foda lá. O Gaveta, que é de repente vocês conhecem, puta editor, videomaker e tudo mais, trabalhava lá, e não com vídeo, olha só, trabalhava com web lá. Fernando Reule, que é o cara que tá fazendo arte para uns negócios pequenos, assim, tipo Vingadores, Star Wars, e o Diego, muita gente muito foda. Então, para mim, foi absurdo, foi um aprendizado gigante. Comecei estagiando lá, depois fui efetivado e tal. Mas especificamente com fotografia, o trampo era muito limitado. Porque pelo fato de ser uma empresa tão grande, eu lembro do primeiro trampo de fotografia que chegou lá, que era, pô, Fê, você vai fotografar uma parada pra Coca-Cola. Aí eu, caraca, bagulho gigante, como assim e tal? O que que eu faço? Ó, tu vai pegar essa garrafa e você vai lá pra casa do caralho e você vai fotografar com uma tele pra não ter distorção. E aí você vai botar duas luzes de 45 graus pra ser essa iluminação que a gente vai reproduzir. E depois a galera vai modelar ali no 3D e tal, tal, tal. Ou seja, era muito uma linha de montagem, então fazia uma parte muito pequena, que não tinha nenhum espaço para criação, e aquilo não estava mais me suprindo a minha vontade de criar, assim, meu trabalho autoral dentro da fotografia. Aí eu tentei inventar um tempo, mesmo eu estando na faculdade, fazendo meu projeto final, estagiando, sendo efetivado, ficando ali. Né, meu dia tinha umas 30 horas mais ou menos. Mas eu queria não abrir mão da fotografia, que foi um negócio que eu sempre amei muito. E eu pensei, cara, aonde que eu posso colocar isso?
Falei, mano, eu vou levar essa câmerazinha pros lugares que eu vou e vou fotografando e penso. Então, tipo, sei lá, eu ia andar de skate, eu levava, eu ia pro show, eu ia tocar com a minha banda, eu ia pra uma festa e tudo mais. E na época era uma câmera chamada W1 da Sony, que era tipo uma Cybershot, mas era só um pouquinho melhor porque ela tinha um módulo manual, fazia toda a diferença, e um flashzinho vagabundo que chama Color Splash, da Lomo. Então literalmente cabia no meu bolso, botava a câmera no bolso, flash no outro e ia. E nisso eu fotografava as paradas, então me rendeu muitas coisas muito boas no improviso. Tipo, minha primeira foto publicada veio daí, que foi para uma revista de skate, deu fotografando, pô, um amigo andando e tal, e eles curtiram, não sei o quê. E o I Hate Flash surgiu daí, porque dentre as coisas que eu fazia, eu ia nas festas, e aí tava lá fotografando meus amigos e tal, mas aí começava a ficar doidão, fotografava também gente que não conhecia. E nessa época não era comum ter gente fotografando festa, assim. Quando tinha, era tipo um tiozão de gravata, que claramente não era público da festa e que falava, pô, junta aí com seu amigo, com a sua amiga, dá um joinha aqui pra foto, toma aqui meu cartão, entra no site que é aboadanight.hpg.com.br, sei lá, e você assinava o termo. Era um negócio muito engessado quando tinha, geralmente era em festas maiores, assim, no rolê mais underground e tal, não tinha e as pessoas estranhavam muito. Então, quando eu largava um flash na cara de um desconhecido, a pessoa ficava puta. Que isso, mano? Eu não te conheço, o que você vai fazer com essa imagem? Sei lá. E aí, na hora que eu mostrava a foto, a pessoa, pô, mas ficou legal, como é que eu pego? E aí, e agora vai cair a ficha de quando eu falo mais de uma década atrás, eu pegava o ICQ da pessoa. Você sabe o que é o ICQ, jovem? Você não sabe o que é o ICQ. Ou o MSN, sei lá, e mandava. Seria o famigerado Zap de hoje em dia, tá? E aí eu mandava pra essas pessoas, assim. E aí aconteceu um negócio muito doido, que me chamaram pra fazer isso oficialmente, sabe? Se eu não me engano, a primeira pessoa que chamou foi o Melvin. E aí ele veio e falou, pô, Melvin é baixista do Carbona e já passou, sei lá, por Los Hermanos, por todas as bandas do Rio de Janeiro, tá? E ele fazia essa festa chamada Sunday Tracks, que eu bati a carteirinha. E aí ele, pô, Fê, isso é muito maneiro e tal. E quanto é que você cobra pra isso? Eu queria que você também fotografasse minha festa. E eu, como assim cobra, tá ligado? Tipo, eu já tava entrando lá, incomodando, tirando foto dos outros sem pedir autorização, fazendo um projeto autoral, mas nisso surgiu uma demanda. A galera passou a achar maneiro e que ia ser legal pra comunicação da festa, do evento, ter aquelas fotos, assim. Mesmo sendo completamente autorais, sabe? Eu ficava experimentando muito com disposição dupla, mudando cor, fazendo alguns light paintings. E é óbvio que eu fiquei amarradão. Cobrei sei lá quanto na época, tipo, 50 conto. Não cobrei 50 conto, gente. E meu ainda falou, não, ainda te dou, mas sei lá, 100 de consumação. Eu, tipo, caraca, ainda vou beber de graça. É um mundo mágico. Mas o rolê foi muito importante pra mim pra começar. Obviamente, depois eu comecei a cobrar melhor e tudo mais. E muito rápido, outras pessoas foram chamando porque acharam maneiro e tal. E eu tava em 2, 3 festas na mesma noite. E aí surgiu a necessidade de chamar outras pessoas pra fazer aquilo comigo. E aí eu resolvi chamar gente que também participasse ali daquelas festas, que gostasse dos mesmos shows, mais ou menos, assim. Minha preocupação foi muito mais essa, muito mais com a linguagem e com a experimentação, do que com chamar, de repente, fotógrafos já consagrados e tal. Então eu chamei, de fato, amigos e familiares, ou seja, tudo que falam para não misturar, para fazer parte daquilo que eu ainda via, na verdade eu até ainda vejo, de certa forma, como um projeto autoral e um laboratório de experimentação e tudo mais, que, óbvio, tem que atender aos briefings. Então, a partir do momento que pagavam, eu não tava só, fico lá e vou tacar o puteiro e vou sair a hora que eu quiser e vou ficar doidão e não sei o que vai acontecer. Não, aí eu comecei a, tipo, que horas são os DJs ou as atrações mais importantes? Tem que fotografar isso, isso e aquilo, tem que ter esse patrocinador, tem que ter não sei o que lá. E, pouco a pouco, foi profissionalizando aquilo. E aí, nesse rolê de estar fotografando bastante, já não dá mais para mandar um por um, eu pensei, vou colocar isso na internet em algum lugar. E no começo nem site a gente criou, a gente abriu uma conta no Flickr, e por conta da maior coisa que a gente estava fazendo na época, a maior quantidade serem as festas, eu pensei em que nome dar especificamente para isso. E, cara, bota, sei lá,
Alguma coisa relacionada com a galera não tá gostando de ser fotografada, tá tomando os flash na cara. E a Hate Flash veio disso. Pensando só em criar um nome aí, porque a gente tem que botar essas fotos. E não que mais de 10 anos depois esse é o nome da empresa que a gente usa pra tudo, sabe? E isso é louco porque confunde muita gente, né? Tipo, ah, mas eu achava que vocês não podiam usar flash nas fotos. Ah, mas eu achava que isso tinha a ver com isso, aquilo. Não, mas tudo bem, é um nome que chama atenção e tal, e tá valendo. E a partir do momento que você dá nome pra alguma coisa, você se apega, né? Não tem jeito. Tipo, você dá nome pra uma planta, você se apega a ela, assim. Inclusive, dei nome para suas plantas. E aí, eu chegava na cara de pau para qualquer coisa que eu queria participar. E aí eu chegava e falava, pô, gente, tudo bom? Então, eu sou da Hate Flash, eu queria muito fotografar o show dessa banda pro nosso site e tudo mais. E assim, nem existia site ainda, sabe? Era uma conta no Flickr. Você jovem nem deve saber o que é Flickr. É tipo virar pra alguém e falar, pô, eu quero entrar de graça nesse rolê porque eu vou postar no Instagram. E a pessoa vai tipo, e aí, quem é você? Todo mundo que tá aqui tá pagando e vai postar no Instagram, sabe? Mas a cara de pau tá aí pra isso, sabe? Inclusive exerçam, faz muito bem ser cara de pau, muito bem pra você, pelo menos. E chegava nessa. E foi um caminho até conseguir monetizar essas coisas, sabe? Não é muito fácil você ganhar, fotografar um show. Mas eu ia lá na cara de pau e me oferecia, sabe? Corria atrás do manager da banda, ou da casa de show, ou de algum possível patrocinador. E falava, pô, tudo bom, eu sou o Fê, eu faço parte da Hate Flash, esse aqui é o meu trabalho e tal, tal, tal. E pior das hipóteses, eu consegui uma credencial para ver de graça um show que eu tava amarradão. E melhor ainda, ter um acesso específico, privilegiadíssimo, estando vendo o show mais perto que todo mundo. Então, mano, sonho, né? E começou assim, e fazendo isso e foi aumentando. Até que um dia veio um convite de uma galera que faz um festival aí, não sei se vocês conhecem, negócio de Rock in Rio. E aí eles chamaram a gente. Pô, a gente queria chamar para uma reunião aqui, a gente tá querendo botar uma galera nova para fazer uma área aqui, uma área menos importante, que é a internet. E aí na época, foi 2011, se eu não me engano. De fato, a internet era uma área menor ali da comunicação, né? O foco era muito ainda a mídia impressa, então o que ia sair para o jornal, o que eles podiam ceder para as revistas e tal. E tinha uma equipe lá para isso já. E foram chamar a gente para alimentar site, Flickr. Eu lembro que as fotos iam pro Flickr do Rock in Rio, porque isso não era a época do Instagram, né? Era a época do Fotolog no máximo. Então a gente foi lá, e aí eu, meu irmão, mais uma pessoa, se eu não me engano. E quando chegou lá, eles olharam assim, tal. Ah, legal, mas vem mais alguém. Eu não sei se vocês estão entendendo o tamanho do festival, a seriedade do trabalho que a gente está chamando vocês. A gente achou que, sei lá, fosse chegar o dono da parada e tal. Aí eu, pô, então, sou eu o dono e tal. E eles estranharam muito ser, tipo, um bando de moleque, todo mundo novo, seus 20 e poucos anos. E a gente tava lá fotografando o maior festival do mundo, sei lá. E foi muito louco, porque daí todas as portas de todos os festivais do Brasil se abriram. Tipo, todos os grandes festivais. A gente fotografou Lollapalooza, Claro que é Rock, Planeta Terra, vários festivais que nem existem mais, mas até Tomorrowland, enfim, a lista é gigante. E começou daí, desse do Rock in Rio, porque a galera tava muito, mas muito amarradona. Cara, sério, realizando o sonho mesmo, assim. E deu tudo muito certo demais, mais do que a gente esperava, sinceramente falando. Na verdade, teve uma reclamação, que eu amo essa reclamação, que foram os outros fotógrafos mais velhos e tal, que era uma galera que, assim, não sei o que tava fazendo lá, claramente estava muito infeliz fazendo aquele trabalho, sabe? Tipo, não vou nem ficar contando essas histórias porque é triste, assim, dos caras... Mano, é um trabalho dos sonhos, e a gente olhava pro lado e via os caras reclamando de absolutamente tudo, assim, infelizes de estarem fazendo aquilo, tipo, não fazia nenhum sentido. E isso refletia no trabalho deles, eu acho, sabe? Tipo, os caras chegavam, faziam um clique do artista principal, aí faziam uma foto mais aberta, uma foto do público e aí saíam, iam entregar a foto. Pronto, meu trabalho tá feito, e iam. Enquanto isso, a gente tava lá, amarradão, fotografando tudo, sabe? Tipo, cada momento que a gente podia, cada cartão que a gente pudesse gastar, a gente tava lá, deslumbrado, e a reclamação foi justamente por causa desse deslumbre. Uma reclamação formal dessa equipe dos fotógrafos mais velhos na época, falando, ó, essa molecada que você botou é muito antiprofissional e eles ficam causando ali no pitch, porque eles estão, tipo,
cantando e dançando junto com a banda, sabe? E não é isso, não é assim que se porta pra fotografar. E foi muito legal que a galera passou essa crítica pra gente também rindo, sabe? A gente tava amarradão em estar ali, e isso de fato refletia nas fotos, sabe? A gente tava se esforçando muito pra fazer o nosso melhor possível, e muito feliz com isso. Então, uma reclamação que talvez, se a gente estivesse entregando um resultado bosta, de repente até seria uma reclamação levada a sério. E aí, pra não contar 1 milhão de histórias aqui, você não aguentar mais assistir essa aula, eu vou pular para uma parte que eu acho que foi um momento de virada assim da empresa. Até então nem era uma empresa, na verdade, né? Era um grupo de pessoas ali juntos. No começo um bando de moleque, depois entrando pessoas mais experientes e mais diversas. E aí teve esse dia, eu passei de um trabalho para outro e fiquei uns anos trabalhando na Globo enquanto isso. E algumas outras pessoas já viviam só da Hate Flash, mas eu ainda não sentia que eu podia arriscar o fato de, tipo, não ter grana e tal. Faziam eu precisar de algumas seguranças, então... resumindo, a Globo comprou meu passe, aí eu tava ganhando bem, fiquei 1 ano e pouco lá. E um dia teve essa ligação, e era o André Carvalhal, né, porque ele era marketing da Farm, perguntando pra gente sobre os festivais que estavam rolando no mundo, naquele período tal. No primeiro momento a gente achou que era muito mais uma consultoria, e a gente falou, tem isso e aquilo, tem o Pukkelpop na Bélgica, e depois é o Reading na Inglaterra, antes tinha o Summer Sonic em Tóquio, e aí ele, maneiro, porque a gente queria que fossem vocês aí da Hate Flash para cobrir esses festivais pra gente, porque nossa próxima coleção é sobre festivais, a gente quer usar algumas fotos de vocês nas estampas, e a gente quer fazer uma exposição quando vocês voltarem nesse lançamento e tal, e eu tipo, mano, como assim, sabe? E tava dando mais um passo em mais sonhos, mas eu não sabia o que fazer, porque eu não podia me ausentar por um mês, sabe? Tipo, eu tinha acabado de tirar minhas primeiras férias da vida, inclusive. E não podia falar, já vou tirar de novo. E meio que era um momento decisivo ali, que ou eu me demitia, ia de fato seguir o sonho, mas tinha muito a arriscar ali, ou continuava num rolê que não era exatamente o que eu tava amarradão, o que eu queria fazer da vida. Porém, pela primeira vez na vida eu tinha uma segurança em relação à grana. E todas as pessoas que eu perguntei, família, amigos, o próprio pessoal da Hate Flash me incentivaram a fazer o que eu fiz, que foi me demitir e seguir o sonho, sacou? E lá fomos nós. Então a gente fez. Inclusive foi um ano que teve um puta acidente bizarro na Bélgica, que teve um furacão, cancelou esse festival, mas a gente fez o rolê Tóquio e Londres. E quando voltou, rolou a exposição, rolou tudo mais. E assim que terminou esse furacão, que foi esse mês na minha vida e tal, os sonhos realizados, e muita coisa mudou. Falou, e agora? Por que a gente faz isso? E foi nesse momento que a gente entendeu que tinha que abrir firma, fazer aquela empresa ser uma empresa também no papel, e os negócios que eu nunca tive nenhum interesse, nenhuma curiosidade em fazer, tive que fazer, e errei muito. Então, dentre vários erros que a gente cometeu de misturar amizade e trabalho, ou de ser parcial nas nossas fotos e nas coberturas fotojornalísticas, o único erro que realmente eu cometi ali naquele começo foi relacionado à parte burocrática da coisa, porque os outros erros foram super positivos no final. Mas a gente abriu firme a gente mesmo, sem contratar ninguém, e aí eu chamei os 2 amigos que eram os mais atuantes na Hate Flash naquele momento, que na época era o Raul e o Esper, e que são 2 pessoas muito parecidas comigo em todos os aspectos, sabe? Não só de ser uma empresa sem diversidade naquele momento, saca? Mas também eram pessoas que eram só da área criativa, não tinham nenhum conhecimento em finanças, na coisa chata. Então esse é um erro que eu sugiro que vocês não cometam. Estudem um pouquinho mais sobre isso. É uma pena que no Brasil a gente não tenha isso nos colégios, sabe? A gente não estuda economia, finanças e tal. E é algo que é muito importante, sim, se você for autônomo de alguma forma, seja você ser um profissional autônomo, seja você abrir sua própria empresa, a gente tem que entender disso. E eu entendi da pior maneira, que foi me fudendo muito nesse trajeto, mas felizmente, hoje em dia a gente tem pessoas muito dedicadas a isso. Então todos os cargos que não eram os que eu era amarradão em fazer,
nem os outros meninos. A gente conseguiu pessoas excelentes para isso. Então, desde atendimento, coordenação de mídias, financeiro, nossa, como faz falta isso. Mas eu acho que uma ótima dica é isso. O que você não gosta de fazer, cara, chama alguém para fazer. Nem sempre é possível. No começo a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Mas você já não vai fazer aquilo bem. Vai ter alguém que faça melhor. Então, o que você puder delegar desse tipo de trabalho, vai que vai. Mas é isso. Hoje a empresa tá aí. Felizmente, tudo resolvido. Ó, Receita, pode conferir aí que estamos certos hoje em dia, tá? E entre colaboradores e equipe fixa e tudo mais, a gente tem umas 40 pessoas diretamente relacionadas à empresa. Mas na equipe do último Rock in Rio, por exemplo, a gente botou 109 pessoas que depois viraram 111 pessoas. Então a gente tem essa rede ampla de pessoas incríveis. Cara, como tem gente foda nessa empresa, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. E de ter conseguido agregar todos os outros trabalhos, também é isso, né? Com esses anos se passando. Obviamente, a Hate Flash deixou há muitos anos de ser aquela coisa que fazia o sentido direto relacionado ao nome. Então, até acho incrível ir pra festa, sempre pego a câmera de alguém que tá fotografando lá e ainda faço uns cliques e tal, apesar de não fazer isso oficialmente há muitos anos. A gente ainda fotografa festa e produz festa, mas nosso carro forte hoje em dia é publicidade, mas muitos clientes também de moda. E poder agregar todos esses trabalhos que antes de fazer a Hate Flash se formar como empresa eram freelas, para trabalhos dentro da empresa e já poder contar com a estrutura, com tudo mais de produção, atendimento e conseguir pegar um projeto 360 direto para as pessoas de confiança ali dentro de casa, é lindo.